Ó Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é sábado, dia 18 de abril, estamos com um alimento diário, essa série Os Ministros da Nova Aliança. Esse é o volume 1, a Igreja dos Primogênitos. Nós estamos na primeira semana com a mensagem 1, a Igreja dos Primogênitos. Ó Senhor Jesus, o Senhor está contando conosco, né, que a gente valorize o direito de primogenitura. Senhor Jesus, ou seja, né, que ser aqueles que o Senhor pode contar, aqueles que realmente fazem uma mudança, geram uma mudança, né, na sua era. O Senhor está contando conosco, né, como os trabalhadores da última hora. Então vamos erguer os olhos, né, e ver que o Senhor, né, precisa de cada um de nós. Vamos exercitar o Espírito e pelo exercício do nosso Espírito Ele vai nos concedendo o Espírito de sabedoria e de revelação. Revelação para a gente ver o que de fato Ele quer nos mostrar na sua palavra, qual a direção que Ele deseja nos dar na sua palavra profética, na sua palavra atual. Sabedoria para a gente poder levar isso para outras pessoas, né? Trazer isso para a nossa vida, para o nosso viver, né? Tudo isso como vida, né? E sempre buscando, né, ouvir a voz do Senhor. Assim a gente vai tendo mais discernimento, mais clareza a respeito daquilo que Ele deseja transmitir a cada um de nós e por meio de cada um de nós, para alcançar os seus filhos e assim a gente ser cooperador no cumprimento da sua vontade. Que o Senhor nos abençoe com bom desfrute dessa palavra, ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. Atos capítulo 19, do versículo 23 ao 41. Ó Senhor Jesus. Por esse tempo houve grande alvoroço acerca do caminho, pois um ourive chamado Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana e que dava muito lucro aos artífices, convocando-os juntamente com outros da mesma profissão, disse-lhes: Senhores, sabeis que deste ofício vem a nossa prosperidade, e estáis vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, este Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente, afirmando não serem deuses os que são feitos por mãos humanas. Não somente há o perigo de a nossa profissão cair em descrédito, como também o de o próprio templo da grande deusa Diana ser estimada em nada, e ser mesmo destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo adoram. Ouvindo isto, encheram-se de furor e clamavam: Grande é a Diana dos Efésios. Foi a cidade tomada de confusão, e todos a uma arremeteram para o teatro, arrebatando os macedônios Gaio e Aristarco, companheiros de Paulo. Querendo este apresentar-se ao povo, não lhe permitiram os discípulos. Também as iarcas, que eram amigos de Paulo, mandaram rogar-lhe que não se arriscasse indo ao teatro. Uns, pois, gritavam de uma forma, outros de outra, porque a assembleia caíra em confusão, e na sua maior parte nem sabiam por que motivo estavam reunidos. Então tiraram Alexandre dentre a multidão, impelindo os judeus para a frente. Este, acenando com a mão, queria falar ao povo. Quando, porém, reconheceram que ele era judeu, todos a uma voz gritaram por espaço de quase 2 horas: Grande é a Diana dos Efésios. O escrivão da cidade, tendo apaziguado o povo, disse: Senhores Efésios, quem porventura não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Diana e da imagem que caiu de Júpiter? Ora, não podendo isto ser contradito, convém que vos mantenhais calmos e nada façais precipitadamente. Porque estes homens que aqui trouxestes não são sacrílegos, nem blasfemam contra a nossa deusa. Portanto, se Demétrio e os artífices que o acompanham têm alguma queixa contra alguém, há audiências e procônsules, que se acusem uns aos outros. Mas se alguma outra coisa pleiteais, será decidida em assembleia regular. Porque também corremos perigo de que por hoje sejamos acusados de sedição, não havendo motivo algum que possamos alegar para justificar esse ajuntamento. E havendo dito isto, dissolveu a assembleia. Ó Senhor Jesus. 2 Coríntios capítulo 4, do versículo 7 ao 11. Ó Senhor Jesus. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Ó Senhor Jesus.
Agora, ler com oração. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 9. Ó Senhor Jesus, em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Ó Senhor Jesus, agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração, lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário, o título de hoje. O aperfeiçoamento de um ministro da nova aliança, um primogênito. Ó Senhor Jesus, o livro de 2 Coríntios nos revela a forma como Deus aperfeiçoa e prepara o escolhido para ser um ministro da nova aliança. Esse ministro precisa ser treinado a confiar somente no Senhor. Não pode amparar-se em sua capacidade ou força. Por isso, situações virão para levá-lo ao limite. Foi dessa forma que Deus aperfeiçoou o apóstolo Paulo. Não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima de nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Não sabemos se ele se refere a uma experiência específica, mas no livro de Atos observamos que em várias ocasiões o apóstolo e seus cooperadores correram risco de morte por pregar o Evangelho. Ó Senhor Jesus, no final de sua permanência na Ásia, levantou-se um tumulto em que os ourives e artífices que faziam nichos da deusa Diana incitaram a cidade a levar Paulo para o teatro de Éfeso, local para onde os condenados eram enviados a fim de morrer, lutando com feras e gladiadores. A cidade se encheu de furor contra ele. Caso o pegassem, certamente seria morto. Em uma situação dessas, um servo de Deus pode encher-se de dúvidas e questionamentos. Senhor, há tanto tempo te sirvo e agora corro risco de morte. Senhor, como posso estar passando por isso, sendo eu um servo comprometido com a tua vinha? Senhor, deixei tudo para te seguir, mas tenho recebido somente perseguição. Não podemos vender nosso direito de primogenitura quando estivermos diante de situações como essas. Ó Senhor Jesus, o Senhor nos permite passar por experiências assim, para nos aperfeiçoar e nos capacitar a ser ministro da nova aliança. Por ter passado por essas situações, Paulo pôde ajudar a igreja em Corinto com essas palavras. Em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Todos precisamos muito de experiências como essas. Situações virão para colocar em xeque nossos limites, até que não tenhamos mais nada em que nos apoiar. Nesse instante, experimentemos a capacidade vinda de Deus, o único que tem o poder de ressuscitar os mortos. Ó Senhor Jesus, muitos são chamados, mas somente aqueles que experimentarem o poder de Deus que ressuscita mortos serão escolhidos. Um primogênito ou ministro da nova aliança não pode viver de teoria. Como alguém que nunca teve dor de dentes poderá encorajar e consolar aqueles que sofrem essa dor? Quando estiver diante de situações em que você não encontra saída, não murmure nem reclame. Se você é um escolhido, mesmo que esteja passando por momentos em que se sinta próximo da morte, creia que Deus está por trás de tudo isso, conduzindo a não confiar em si mesmo, mas no Deus que ressuscita os mortos. Enquanto o homem ainda puder usar sua capacidade e habilidades, ele o fará. É por isso que somos levados a experimentar situações que nos levarão aos nossos limites, para que toda a nossa confiança esteja em Deus e não em nós. Ó Senhor Jesus, Deus quer nos preparar como ministro da nova aliança. A partir de agora, não reclamemos da má sorte, dos problemas da vida, porque cada situação dessa é uma bênção disfarçada. Portanto, amado leitor, daqui para frente vamos virar uma página, pois começou uma nova etapa da nossa vida cristã e do nosso serviço ao Senhor. Diante das dificuldades, não vendamos nosso direito de primogenitura. Não mais encaremos os sofrimentos como azar, pois somos ministros da nova aliança, sendo preparados por Deus para receber o galardão quando Ele voltar na sua segunda vinda. Em cada circunstância e situação difícil, Deus nos aperfeiçoa para sermos filhos primogênitos dele. Aleluia!
Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, o Senhor ele quer nos aperfeiçoar, né? Ele quer moldar o nosso caráter, ele quer fazer a gente mais parecido com Ele. Ó Senhor Jesus, né? O filho tem que parecer com o pai, assim como foi o próprio Senhor Jesus. A gente não pode simplesmente ver, né, as coisas que aconteceram com o Senhor, né, assim como simplesmente uma história. A gente tem que ver que de fato tudo aquilo ali foi para o cumprimento da vontade de Deus. E hoje da mesma forma, Deus está contando conosco para cumprir a sua vontade. Nós precisamos valorizar, ó Senhor Jesus, né, valorizar aquilo que o Senhor está fazendo conosco, né, é o aperfeiçoamento do ministro da nova aliança. Né, aqui na pergunta, no finalzinho, ele fala, né, você já teve alguma experiência de chegar ao seu limite para aprender a confiar no Deus que ressuscita os mortos? Ó Senhor Jesus, né, já passei por várias situações assim, né, que cheguei a ficar desesperado, né, falei, Senhor, não dá mais, já excedi meu limite, já não tem como avançar mais, né, tem misericórdia de mim. Ó Senhor Jesus, né, algumas dessas situações, né, o Senhor ele foi cessando ali tudo que acontece, e em outras situações o negócio ficou pior ainda. Ó Senhor Jesus, né, porque como citou aqui, né, se a gente tem capacidade e habilidade para poder sair de uma situação, a gente vai usar. Ó Senhor Jesus. Aí no meio disso tudo a gente vai aprendendo, né, pois o Senhor quer que eu dependa dele. Né, Senhor Jesus, que eu não fique desesperado pelas coisas exteriores, mas que eu me apoie na vida interior. Ó Senhor Jesus, a gente vai aprendendo, né? Graças ao Senhor. O que a gente não pode é sofrer e não aprender nada. Né? E como o irmão tem procurado nos encorajar aqui, né? A gente não pode achar que é azar, é má sorte, são problemas, isso e aquilo, não. Mas a gente tem que ver que é o aperfeiçoamento do Senhor. Ó Senhor Jesus. Um tempo atrás eu assisti um filme, né, Senhor Jesus, que conta uma história de uma pessoa que tinha assim, uma vida que tinha que batalhar pelas coisas, né? Então tinha que acordar muito cedo, né? E aí essa pessoa trabalhava com limpeza, né? Ela, a família dela iam limpando, né, vários lugares, mas vários lugares chiques mesmo, né? Então ela ficava ali sonhando com uma outra vida. Aí ela perdia muito tempo, né, olhando as coisas que tinha na casa, olhando os vestidos, joias, almejando as outras coisas. Aí todo dia levantava de manhã e ela falava, eu odeio a minha vida. Aí tudo acontecia de novo, eu odeio a minha vida. E aí foram acontecendo situações na vida dela. E ela foi percebendo que ela tinha coisas boas na vida, né? Senhor Jesus. Aí chega depois, né, no final da história, né, aí a família acordando ali já de manhã, olha, acorda ela aí, tá na hora de a gente trabalhar. Ela já tinha levantado toda disposta, já tinha feito o café, já estava toda preparada para trabalhar. Antes ela ficava ali almejando as coisas, perdia tempo, ao invés de trabalhar, ficava ali olhando as coisas, aí todo mundo vinha ajudar ela no final, e aí, vem aqui para te ajudar. Aí no final ela já está ali, não, já acabei, eu vou te ajudar agora. Porque ela estava focada, ela estava percebendo que o que de fato ela tinha era uma bênção sim. Não há problema nenhum em trabalhar, em você trabalhar arduamente pelas coisas, mas você precisa perceber que tudo isso, né, Senhor Jesus, né, tem as coisas árduas, tem as situações que acontecem, mas também tem as suas recompensas. Então ela começou a olhar o outro lado da moeda. Esse às vezes é o nosso problema, a gente só olha um lado. A gente só olha, às vezes, o nosso lado. Eu estou ganhando isso, eu estou perdendo aquilo. Está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. Ó Senhor Jesus, na verdade, a gente realmente perceber, né, que as coisas, a gente tem que ver as coisas de um ângulo maior. A gente não pode ficar limitado só na nossa pequena visão. É por isso que nós estamos falando bastante conosco nessa questão da visão espiritual. A nossa mente cartesiana, né, que fica só ligada aqui nas coisas dessa terra, aquilo que a gente pode ver, que a gente pode alcançar, né? A nossa mente ela é muito limitada. Então a gente tem que aprender a ver as coisas da esfera da fé. Ó Senhor Jesus, quando a gente começa a olhar da esfera da fé, né, de fato a gente percebe que o Senhor tem a provisão para nós. Mas o que a gente precisa fazer de fato é desfrutá-lo. Ó Senhor Jesus, às vezes a gente perde muito tempo reclamando, murmurando, né, Senhor Jesus. E a reclamação e murmuração não vai levar você a lugar algum. Muito pelo contrário, né, vai dificultar mais ainda a experiência. Quando a gente de fato percebe o objetivo de tudo isso, né, Senhor Jesus, a gente passa a avançar como pessoas que estão ali trabalhando, né, trabalham o dia todo, depois vai, faz faculdade, aí chega tarde em casa, tem que pegar vários ônibus, aí dorme pouco, aí depois fica reclamando. Ó Senhor Jesus, mas não lembra, né, que tempos atrás estava assim, poxa, eu preciso trabalhar para poder ter dinheiro, para poder fazer as minhas coisas, para poder pagar uma faculdade, para poder melhorar de vida.
né? Aí a pessoa às vezes esquece disso, né? Que batalhou para ter um emprego que pagasse o suficiente para poder pegar esse dinheiro, se sacrificar, pagar uma faculdade para poder lá na frente colher os frutos. Mas aí o tempo vai passando e as pessoas vão esquecendo. Ó Senhor Jesus, a gente não pode esquecer, né? O Senhor, Ele quer nos abençoar, Ele nos chamou, Ele nos escolheu. Ó Senhor Jesus. Mas para isso Ele tem que nos preparar. Né? A gente tem falado muito dessa questão, né, no Alimento Diário, sobre a questão da volta do Senhor. Né? O Senhor está preparando, né, o reino. Né? O reino é um galardão, um prêmio para aqueles que estão focados, aqueles que estão percebendo realmente o outro lado da moeda. Ó Senhor Jesus, aqueles que não perceberem também não vão ser jogados fora. Vão ter que ser aperfeiçoados num outro ambiente, um ambiente onde haverá choro e ranger de dentes. Porque todos os filhos de Deus vão estar na Nova Jerusalém. Né? Senhor Jesus. E para estar na Nova Jerusalém, né, a Bíblia fala que vai ser novo céu e nova terra, onde vai habitar a justiça. Então, a gente não vai chegar lá de qualquer jeito. Né? Então, a gente vai ter que ser aperfeiçoado, seja hoje, né, por esse breve tempo, né, passando pelas situações, ó Senhor Jesus, né, aceitando tudo isso, sendo transformado, ou num período de 1000 anos, ao invés de estar ali, né, junto com o Senhor, né, na ceia, vai estar ali se arrependendo, se preparando para poder habitar num lugar onde vai ter justiça. Ó Senhor Jesus. Então é isso que o Senhor está mostrando para nós. Hoje Ele é cheio de misericórdia, né? Nas circunstâncias Ele vem, nos ajuda, né? Nos socorre, mas vai ter um dia, né, que Ele vai ter que vir como reto juiz. Aí, né, Senhor Jesus, aí depende de como é que vai estar a nossa condição. Né? A gente precisa ir diante do Senhor, está bem claro quanto a isso. Senhor, trabalha em mim, ó Senhor Jesus. Então as situações vêm para nos levar ao limite, porque a gente ainda confia em nós mesmos. Né? Como um botou aqui, às vezes a gente fica em dúvidas, né? Ah, Senhor, há tanto tempo eu estou te servindo e agora estou correndo um risco de morte? Ó Senhor Jesus, como se a gente estivesse assim, Senhor, peraí, eu mereço algo melhor. Né? Ó Senhor Jesus, a gente fica ali, né, tentando negociar alguma coisa com Deus. Né? Fica ali, Senhor, como eu posso estar passando por isso, sendo eu um servo comprometido com a tua vinha, né, com a tua vontade, com a tua vinda? Ó Senhor Jesus, então a gente ainda tem essa cabeça de que achar que sofrimento, né, é por algum pecado, é por alguma situação. Não, o sofrimento vem para nos moldar, né, no caráter de Deus, né, como a gente já tem visto no Alimento Diário. Todo o padrão que Deus deixou na Bíblia é para mostrar quem Deus é. Ó Senhor Jesus, e para mostrar como nós somos incapazes, como nós estamos longe disso. Por isso que a gente precisa exercitar o Espírito. Sem exercício do Espírito, não tem como a gente dar um passo em direção a Deus. Ó Senhor Jesus, vai ser simplesmente passos vazios, vai ser tudo de fachada, tudo com interesses próprios. Isso Deus não aprova. Por isso está mostrando para nós, né, a verdadeiro caminhar diante dele. Ele fala, né, Senhor, eu deixei tudo para te servir, mas tenho recebido somente perseguição. Ó Senhor Jesus, a Bíblia fala que bem-aventurados são aqueles que forem perseguidos por causa do Senhor. Né, aqueles que forem caluniados, né, falarem mentira a respeito deles, perseguirem, porque grande é o seu galardão no céu. Ó Senhor Jesus, então quando a gente começa a ser perseguido, caluniado, passar por essas situações, é sinal que a gente está caminhando para o galardão. Né, Senhor Jesus, sinal que a gente está fazendo as coisas diante do Senhor. Não ache, né, que você vai chegar com a palavra de Deus, né, num ambiente onde tem pessoas de Deus e todo mundo vai te receber de boa. Só vão te receber aqueles que realmente exercitam o Espírito, aqueles que de fato querem buscar o Senhor. Você mostrou, né, aqui 2 Coríntios nos revela a maneira como Deus ele aperfeiçoa e prepara o escolhido, né, para ser o ministro da nova aliança. Né, como já tem visto, né, a gente viu no Alimento Diário anterior, né, a questão do ministério da nova aliança. Né, também foi chamado de ministério da glória, para a gente perceber, né, que, olha, quando eu levo a palavra de Deus adiante, não é de qualquer jeito, a glória de Deus tem que ser manifesta. Também mostrou para nós que é o ministério da ressurreição. Né, Senhor Jesus, ou seja, não é a minha vida que está sendo exposta, é a vida de Deus. Quando as pessoas olham para nós, elas veem que a nossa vida já terminou. Né? As pessoas olham para nós e falam assim, não tem como essa pessoa ter dado esse passo se não fosse por Deus. Né? As pessoas têm que ver que, né, o nosso eu já caiu por terra há muito tempo, já ficou lá para trás. Ó Senhor Jesus, eu faço até alguma brincadeira com os irmãos, assim, né? Quando a gente vai num lugar muito longe, né? Aí ele fala assim, poxa, mas esse lugar aqui é onde Judas perdeu as botas, né? Tem esse ditado, né? Às vezes eu até brinco e falo assim, não, isso aqui é onde Judas perdeu a meia, porque a bota já ficou lá atrás, já foi muito mais longe. Ó Senhor Jesus. Né? Então a gente tem que perceber que o Senhor está nos levando longe mesmo. O Senhor está nos levando ao nosso limite, para a gente não confiar em nós mesmos, nossos anos de cristão, as coisas que a gente já fez diante de Deus, né? Os irmãos já compartilharam conosco no Alimento Diário anterior a experiência do irmão, né? No final da vida, ali enfrentando uma doença e falando, olha,
eu percebo que tudo que eu fiz para o Senhor não teve valor nenhum. O que de fato teve valor foi o quanto da vida de Deus foi trabalhado em mim, o quanto, né, daquilo que Deus fez, o quanto Deus ministrou ali, o quanto que permaneceu. Senão a gente vai fazer coisas simplesmente vazias, coisas exteriores. Ó Senhor Jesus, não são as coisas que a gente faz, a gente não pode dizer, ah, Senhor, eu estou fazendo isso pelo Senhor, aquilo outro. Ó Senhor Jesus, de fato a gente tem que ver a nossa intimidade com o Senhor, como é que está. Ó Senhor Jesus, a gente tem que buscar cada dia, né, Senhor Jesus. E como ele mostrou, né, a gente precisa ser treinado para confiar no Senhor, né, a dar passos de fé. Simplesmente o Senhor falar, ó, faz tal coisa, você não duvidar, você não questionar. Né? A gente vê que o primeiro ministro de Deus, né, foi Satanás, né, antes de ele se tornar, né, ali, né, a gente usa esse nome, né, Lúcifer, né, Senhor Jesus, ali que ele era um anjo de Deus, né, o portador da luz, servia a Deus, era o principal dos arcanjos, até que um dia ele começou a ter umas ideias próprias. Né, não reconheceu que tudo vinha de Deus, né, ele não viu o outro lado da moeda. Ó Senhor Jesus, aí passou a ser o adversário de Deus. Né, Deus ele não quer que surja isso em nós. Né, então ele quer trabalhar em nós a natureza dele, a vida dele, porque a gente sempre observa o ponto de vista de Deus, senão um dia a gente vai se orgulhar. O maior problema nosso não é pecado, não é idolatria, nada disso. O nosso maior problema é o orgulho. Ó Senhor Jesus, o orgulho nos leva a ter pensamentos próprios, nos leva a desobedecer. O povo, né, que sempre magoou Deus foi sempre quando o povo não obedecia. Né? O Senhor falava, faz tal coisa, eles ficavam duvidando. E será? E aí, o que vai acontecer comigo? E se eu obedecer? Se eu entrar ali? Ó Senhor Jesus, tem que ser aqueles que confiam no Senhor. Né? Se você está no meio, por exemplo, de um tiroteio, você está ali abaixado ali, o Senhor fala com você, sai daí, vai para tal lugar, você tem que obedecer. O Senhor sabe o que é melhor. Agora, se a gente ficar duvidando, com certeza a gente vai tomar uma bala perdida. Então a gente precisa realmente perceber que o Senhor ele está mandando a gente avançar. Então a gente precisa confiar, a gente precisa estar bem atento, né, àquilo que o Senhor quer falar conosco. Muitos são chamados, mas são aqueles que de fato estão experimentando o poder de Deus que ressuscita os mortos. Esses vão ser escolhidos, esses não vão abrir mão da vontade de Deus, né, não vão abrir mão de ouvir o Senhor. É isso que a gente precisa perceber, né, Senhor Jesus. Né? Então, mostrou a situação de Paulo, né? Mas ele encoraja, né? Em 2 Coríntios, né? Temos um tesouro em vasos de barro para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. As pessoas precisam ver o conteúdo, aquilo que está dentro de nós, aquilo que está baseando a nossa vida, o nosso caráter, e não simplesmente ver a nossa pessoa, tem que ver o que está dentro. O Senhor precisa ser exibido. Aí ele fala, né, que, embora atribulados, a gente não vai ficar angustiado, a gente não vai deixar as situações tomarem conta, né, da nossa mente, do nosso foco, nesse Senhor Jesus. Perplexos, mas não desanimados. A gente olha e fala assim, mas como pode acontecer isso? Mas vamos avançar, a vontade de Deus. Ó Senhor Jesus, perseguidos, mas não desamparados. Né? Tem perseguição de um lado, mas o Senhor está nos amparando, nos escondendo, né, ali nos carregando do outro lado. Ó Senhor Jesus, abatido, mas não destruído. Na manhã seguinte a gente pode levantar e avançar. Ó Senhor Jesus, né, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também, né, a sua vida se manifeste no nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste na nossa carne mortal. Então as situações acontecem justamente para a pessoa olhar para nós e falar assim, não tem como um homem fazer isso. É Deus fazendo, o homem não tem essa capacidade. Agora tem coisas que a gente vai fazendo, a nossa capacidade vai fazendo, mas chega um momento que realmente a gente vai deixando morrer o nosso eu, a gente já excedeu todo o limite, toda a capacidade, e aí de fato as pessoas olham para nós e falam, não, essa pessoa aí tá em Deus, não tem como, né, chegar a esse resultado, não tem como fazer tal coisa, não tem como avançar desse jeito se não for Deus com ele. Ó Senhor Jesus, e a gente precisa de fato, né, ter essa experiência. Né, Senhor, as situações vão vir, vão colocar em xeque nosso limite, nossa fé, né, para que a gente não tenhamos mais nada que nos apoiar, para a gente não confiar mais em nós, mas sempre confiar no Senhor. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Né, então o Senhor ele quer que a gente passe pelas situações para a gente poder encorajar outros. Né, Senhor Jesus, se a gente é o escolhido, a gente vai se sentir por situações, mas a gente vai sempre crer que Deus está por trás de tudo. Ó Senhor Jesus, é isso que a gente tem que confiar de fato, né? Que as pessoas vão vir, né? Mas o Senhor está ali, né? Com a mão ali, né? Ele sabe até onde pode ir.
né? Senhor Jesus, Ele tem discernimento de todas as coisas, nós não. Você tem que aprender de fato a confiar nele. Então o Senhor Ele vai nos levando no nosso limite para a gente aprender a confiar cada vez mais nele, né? Senhor Jesus, a gente vê situações impossíveis, mas a gente ouve a voz de Deus e fala, se Deus falou, vai acontecer. Pode levar um tempo, mas vai acontecer. Ó Senhor Jesus, a gente tem que confiar nele, né? É a bênção disfarçada. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Então a gente tem que perceber isso, né? Assim como os discípulos foram escolhidos, foram chamados, o Senhor os guardou, também vai ser conosco muito mais. Ó Senhor Jesus, basta que a gente exercite o Espírito, e assim a gente vai sendo aperfeiçoado, né, para ser os primogênitos, aqueles que não abrem mão, né, do direito de primogenitura, de estar junto com o Senhor. Ó Senhor Jesus, Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.